Preciso contar agora sobre o futuro de Almiron. O atacante paraguaio de 30 anos de idade entrou na mira de São Paulo, Santos, Palmeiras e Botafogo, pelo menos foi o que contou o jornal Meio Esporte. Confesso que achei a notícia meio esquisita, mas quero contextualizar para vocês. Primeiro, porque além de citar São Paulo, Santos e Palmeiras, o Meio Esporte afirma que o Newcastle toparia liberá-lo por 5 milhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. O Botafogo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais e talvez nem tenha sido suficiente para o sim do Newcastle, até porque o jogador está avaliado em 102 milhões de reais. Mas queria explicar sobre São Paulo, Santos e Palmeiras. São Paulo alega não ter dinheiro para grandes investimentos. Vai ser uma temporada de 2025 de reajuste financeiro. O Santos não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, de 10 milhões de euros ou algo do gênero. Já o Palmeiras acaba de contratar 2 pontas, o Facundo Torres e o Paulinho. Será que valeria a pena contratar mais um? Diante desse cenário, confesso que estou mais convencido de que se o Almiron vier para o Brasil ou para a América do Sul, o Botafogo é favorito. A grande dificuldade nessa negociação, notícia ainda do ano passado, dava conta de que o Almiron ainda pretendia jogar por mais algum tempo lá na Europa antes de retornar ao futebol sul-americano, atleta cujo contrato no Newcastle se encerra em junho de 2026 e ele para essa temporada perdeu bastante espaço. A relação entre o jogador paraguaio e o atual treinador não é das melhores. Preciso atualizar agora sobre saída confirmada no São Paulo. Novela das mais antigas, que havia começado em 21 de dezembro, enfim chegou ao fim. Nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro, o Wellington Rato virou reforço do Vitória. São Paulo e Vitória já haviam se acertado para a transferência do atleta por 5 milhões de reais, valor equivalente a 80% dos direitos econômicos, antes do Natal. Faltava o sim do Wellington Rato com o Vitória. Uma longa negociação que passou no Natal, passou no Ano Novo e foi confirmada na manhã dessa quinta-feira. O Wellington Rato aceitou a proposta financeira, era isso que impediu o acordo, e será anunciado a qualquer momento como novo reforço do Leão, 10ª contratação do Vitória, que se manteve na primeira divisão. O Wellington Rato chega com status de titular e protagonista do clube, vai ter um salário maior do que os seus atuais 300 mil por mês. Tendência, inclusive, é que Mateuzinho e o Wellington Rato formem a dupla de meias atacantes do clube. Temporada do Rato em 2024 no São Paulo não foi das melhores. 41 jogos, 1 gol e 9 assistências. Importante contar ainda que o São Paulo vai abrir mão, ou melhor, já está abrindo mão de jogadores que não são decisivos. A ideia é que o espaço desses caras sejam ocupados por atletas da base. Isso vai ser super importante a partir do momento em que o Marinacos de fato assinar contrato com o São Paulo. O Tricolor vai ter um investimento pesado nas categorias de base e promete promover esses atletas para o time principal. Eles se juntariam a jogadores de muita qualidade, como por exemplo o Oscar, contratado para 2025. Preciso falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luiz Gustavo, que teve o anúncio da sua renovação do contrato feito pelo Tricolor no último dia do ano de 2024. O vínculo se encerrava exatamente em 31 de dezembro e foi prorrogado por mais um ano. São Paulo e Luiz Gustavo tinham pequenas pendências financeiras relacionadas ao ano passado, dívidas que o São Paulo havia contraído com o jogador, em especial com o pagamento de luvas. Essas dívidas foram acertadas, a partir daí a renovação do contrato ficou fechada, ele permanece até dezembro de 2025 por opção do próprio Luiz. Ele entende que é melhor assinar contratos de um ano para entender como é que ele se porta, como é que é o comportamento especialmente físico, com lesões, dores e tudo mais. Nessa primeira temporada de São Paulo, ele só sofreu uma única lesão, problema no tendão de Aquiles, que o afastou por 45 dias. O LG disputou 46 partidas, com 37 como titular, com 5 gols e 1 assistência. Teve participação importante na eliminação para o Botafogo na Libertadores ao errar um lance que culminou no gol. Mas chegou a marcar um gol num clássico contra o Corinthians que acabou com o tabu na Neoquímica Arena. Também esteve no time campeão da Supercopa do Brasil no início da temporada passada. Tem gente afirmando que o Luiz Gustavo terá aumento salarial para ficar no São Paulo. Estou checando essa história e não consegui a confirmação. O que eu sei é que o padrão contratual de 2024 foi estendido para 2025. De Oscar, mais novo reforço do São Paulo, o ex-jogador do Xangai Port, terá direito a 2 milhões e 300 mil reais por mês. São 2 milhões em salário, mais 300 mil de luvas. Serão diluídas ao longo dos 3 anos de contrato. Foi a condição que o Oscar exigiu e que o São Paulo aceitou para que o negócio acontecesse.
com a lembrança de que enquanto era atleta do Xangai Port, o Oscar ganhava 11 milhões e meio de reais por mês. Até por isso, hoje, o Oscar é o segundo atleta brasileiro em atividade mais rico de todo o mundo. Só atrás do Neymar, a fortuna estimada do Oscar é acima de 1 bilhão. A do Neymar gira na casa dos 4 bilhões de reais. Só mais uma curiosidade sobre Oscar e São Paulo. Nunca, na sua história, São Paulo havia desembolsado tanto com um atleta. Os jogadores mais bem pagos ganhavam todos na casa de 1 milhão e meio de reais por mês. Eu me refiro a Lucas Moura, que segue no clube, a James Rodrigues, que rescindiu seu contrato no ano passado e acabou se mudando para o futebol espanhol, além de Daniel Alves, que rescindiu seu contrato de forma conturbada e que tem direito a 472 mil reais por mês até dezembro de 2026, graças a um acordo com o tricolor. Ninguém que se aproxime dos 2 milhões e 300 mil do Oscar, principal reforço do São Paulo e um dos maiores do futebol brasileiro para essa temporada de 2025. Preciso te contar agora que Mariano pode voltar ao Atlético Mineiro. Parece maluquice, mas eu explico. O Galo decidiu, depois da saída do Gabriel Milito, não renovar o contrato do Mariano, cujo vínculo se encerrava em dezembro de 24, certo? Beleza? Foi até anunciada a saída, o Mariano ficou chateado com a forma como foi conduzido esse processo de não renovação do contrato, mas entrei em contato com o empresário dele, o Marcelo Robalinho, até para perguntar se o São Paulo havia demonstrado interesse no jogador. 38 anos de idade, livre no mercado, São Paulo está atrás de um lateral direito. E a resposta do Robalinho foi que não houve contato nenhum do São Paulo, mas que o Cuca estava tentando costurar um acordo para a volta do Mariano ao Atlético em 2025. Seria a volta daqueles que não foram, né? Afinal de contas, o Mariano nem sequer chegou a perder treino. O anúncio da saída dele se deu a partir do momento em que o time já estava em férias. Se ele voltasse agora, voltaria junto do restante do elenco. Não há uma decisão tomada ainda pelos acionistas. O Cuca tem conversado com os dirigentes do Atlético para tentar explicar por que o Mariano seria importante. Jogador que ganhava na casa dos 400 mil reais por mês e a saída dele abre espaço para a chegada de alguém mais barato. O pessoal do canal Bica Galo também contou que o Atlético está de olho em outro lateral direito, Ângelo Preciado. Equatoriano de 26 anos de idade, defende o Sparta Praga, alguém com muito mais vitalidade e capacidade física do que o Mariano. Gostaria de saber de você, torcedor do Galo. Você tem seu técnico pedindo a volta do jogador, você traz ele de volta ou esquece essa história? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Preciso falar agora sobre o futuro de Fernandinho, que já foi jogador de seleção brasileira, esteve no Atlético Paranaense e anunciou através das suas redes sociais sua despedida do Furacão. Ele escreveu um texto bem legal, destaquei essa parte, abre aspas, chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saiu com a certeza de que meu vínculo com o CAP nunca será quebrado. Com carinho e gratidão, fecha aspas, Fernandinho, atleta que havia sido contratado na metade de 2022, foram 117 jogos, 13 gols e 15 assistências. 2 títulos paranaenses, além do vice-campeonato da Libertadores em 2022, Fernandinho sai por opção do Mário Celso Petralha. O presidente do Atlético Paranaense decidiu por não renovar o contrato do Fernandinho. O vínculo se encerrou em 31 de dezembro e a proposta feita para a renovação foi considerada absurdamente baixa do ponto de vista financeiro. Pergunta que eu quero deixar é: o Fernandinho caberia no seu clube do coração? Atleta de 39 anos de idade, que se mantém em boa forma física, mas que já não consegue tanto destaque quanto antigamente. Só ainda sobre esse tema de atletas que estão deixando seus clubes, queria destacar René, lateral esquerdo de 32 anos de idade, até chegou a negociar com o Internacional uma prorrogação do contrato, não houve acordo e o René também está em busca de interessados. Então é isso aí, torcedor São Paulino. Quero sua opinião nos comentários sobre essas possibilidades de mercado que apareceu aí para o São Paulo, né? São Paulo busca aí o Almirão, né? Foi noticiado essa informação aí que o Paulo estaria interessado. Tem outros clubes também do Brasil, como foi noticiado aí, também interessado no jogador. E o mais provável de ir em busca dele é o Botafogo, né? Não conseguimos informações totais no São Paulo sobre a busca pelo jogador. Tem aí a opção no mercado, né? Mariano. O Nicola buscou informações sobre o São Paulo estar interessado no jogador, mas não conseguiu resposta positiva sobre isso. São Paulo que busca um lateral direito após a saída do Rafinha.
mas esse jogador não será Mariano. Tem uma outra opção de mercado que é o René, lateral esquerdo do Internacional, não vai ter seu contrato renovado na equipe gaúcha e fica como opção de mercado aí. E eu quero sua opinião se seria uma boa para o São Paulo trazer o jogador. E também o Fernandinho, né, do Atlético Paranaense, também não vai permanecer na equipe, né, o Atlético Paranaense, e também surge como uma grande possibilidade aí de mercado, né, para os outros clubes brasileiros contratar o jogador. Seria boas opções esses jogadores? Deixa aí sua opinião nos comentários.